Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura cada passo ouvir a própria consciência, é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Quem faz o bem pelo bem, que perdoa e estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sol de cada dia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia e se esforça contra vícios e fraquezas, na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura cada passo ouvir a própria consciência, é um homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura cada passo ouvir a própria consciência, é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Quem faz o bem pelo bem, que perdoa e estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sol de cada dia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia e se esforça contra vícios e fraquezas, na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira, aquele que tem na fé sua escuderia, feliz de quem faz da humildade o seu guia, é um homem de bem, é um homem de bem. Oremos. Irmãos, Jesus veio nos trazer o reino de Deus. A sua palavra era revestida de autoridade, porque o reino que ele anunciava aos nossos corações era a extensão da sua própria vida. Nos trouxe a boa nova, a notícia de um reino já inaugurado, embora muitos ainda não o tinham percebido. Esse reino de Deus é a esperança para os famintos e sedentos de justiça e misericórdia. Ele trouxe a mensagem divina do amai-vos uns aos outros. E a força desse reino está no coração, na capacidade de amar, de doar-se, transformando cada um de nós na mensagem viva da felicidade. Comecemos o trabalho, então, porque uma nova era se aproxima. Transformemo-nos, livremo-nos da poeira, dos caminhos que nos levaram aos erros. Retomemos nossa história, que hoje, mais do que nunca, está em nossas mãos. Participemos do movimento de renovação interior. Abandonemos a acomodação de nosso velho pensamento para adentrarmos a grandiosidade
da doutrina espírita. Vamos para o futuro, para a vida sempre renascente, pela via imensa que nos abre um espiritualismo regenerado. Que assim seja. Bom dia, meus irmãos. A leitura do Evangelho da manhã de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 ao 19. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Que assim seja. Mais amor. Rogas a vida o roteiro da esfera superior, e a vida responde sempre: meditar com mais amor. Procurando desse modo caminho renovador, em toda dificuldade, apoia com mais amor. Se esperas pelo futuro, como ninho aberto em flor, arando a terra do sonho, trabalha com mais amor. Recebe, pois, o infortúnio com desassombro e valor. Se a provação recrudesce, suporta com mais amor. Tolera com paciência a nuvem do dissabor. Buscando nova alegria, ampara com mais amor. Caluniaram-te a vida? Perdoa, seja quem for. Quem vive para a verdade, entende com mais amor. Amigos desavisados, trouxeram-te sombra e dor? Diante de todos eles, auxilia com mais amor. Feriram-te as esperanças, brandindo o verbo agressor? Não critiques, nem te queixes, espera com mais amor. Ante o jogo de ilusões que o mal te vem a propor, no cultivo da humildade, resiste com mais amor. Se desejas alcançar a comunhão do Senhor, arrima-te à caridade e serve com mais amor. A belíssima poesia que o apóstolo Paulo escreveu sobre o amor, sobre a caridade, sobre esse sentimento que nos envolve, que nos capacita para uma vida melhor. As frases nos emocionam e são até repetidas, né? Em músicas, cerimônias, casamentos, mas tão poucas vezes nos dispomos a estudá-las, a buscar o sentido dessas palavras para a nossa vida, para o nosso mundo interior. O apóstolo Paulo, ele fala em sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, que sem amor nada somos, nada seremos, que tudo acaba, mas o que apenas permanece é o amor. Então vamos ver aqui na Bíblia o que ele diz. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia
e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, falava como um menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três. Mas a maior destas é a caridade. Ele é muito lindo, né? Falar, né, sobre o amor, né, é falar sobre o próprio Deus. Em João, no capítulo 4, versículo 8, está escrito que Deus é amor. E o apóstolo Paulo, ele começa falando que mesmo que se fale em línguas, se não existir esse amor verdadeiro dentro de nós, seremos apenas como um sino barulhento, ao invés de produzirmos um som agradável. Ou seja, todos aqueles que ouvissem a pregação sentiriam logo o vazio dela, porque seria uma palavra morta. O falar em línguas aqui significa o dom do Espírito de falar línguas estranhas, ou língua dos anjos, né, como algumas pessoas dizem, como aconteceu no dia do Pentecostes, né, como um sinal de batismo no Espírito Santo. Ele também fala que mesmo profetizando a palavra de Deus, que mesmo conhecendo todos os mistérios e ciência, que mesmo tendo fé e realizando o impossível, se não tiver o amor, nada seremos. E aí a gente relembra de uma passagem de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 23, em que ele diz assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, a todos aqueles que no final dos tempos reivindicaram o direito de estar no céu, simplesmente porque realizaram curas em nome dele, profetizaram a palavra de Deus, mas sem exercer o amor. E ele também fala que mesmo que doemos nossos bens aos pobres, que mesmo se sacrificarmos o nosso próprio corpo como prova de amor, mas se não existir esse amor dentro de nós, nada disso será aproveitado.
Então, aqui a gente vê que não adianta falar bonito, né? Realizar curas em nome dele, profetizar a palavra de Deus, sem exercer o amor. Nenhuma dessas coisas aqui garante, né, a nossa participação no reino dos céus. E ele segue falando que o amor é paciente. A primeira e grande característica da presença do amor de Deus em nós é a paciência. Paciência para que as coisas aconteçam. Porque hoje em dia, irmãos, né, no mundo assim tão informatizado, com tanta pressa para se conseguir as coisas, fica extremamente difícil praticar esse amor verdadeiro, porque não temos paciência. Deus fez o mundo em 7 dias para nos mostrar que quando se ama e se quer fazer perfeito, deve-se ter a paciência, perseverança, persistência, cuidado. E ele diz também que o amor é benigno, ou seja, é ter o bem implantado dentro de nós como uma marca. É ter uma natureza voltada ao bem sempre, pensando sempre no bem-estar do nosso semelhante. O amor não arde em ciúmes. Muitas vezes, né, irmãos, nos comportamos como crianças imaturas diante de Deus. Mas ele nos vê sobre outro prisma. Ele vê o nosso coração de outra maneira. O não arder em ciúmes aqui significa ser generoso. E generosidade é dar liberalmente. A qualidade do amor que o Senhor quer de nós é a que ele deu na cruz. A totalidade do seu ser em disponibilidade a todos. Porque nada nos pertence. Tudo nos foi dado, né, gratuitamente pela misericórdia de Deus. E ele segue falando, né? Não se ensoberbece. O verdadeiro amor, né, não espera reconhecimento, né? Não se orgulha de ter feito bem. Não fica espalhando para todo mundo os seus feitos. Não busca ser visto. Simplesmente se alegra de estar exercendo um mandamento do Senhor, sabendo que a recompensa vem do alto. Não procura seus interesses. Quem ama, né, não se preocupa se vai ter retorno ou não, né, se vai ter lucro ou não, não é mesmo? Não se exaspera. O quanto ainda, né, é difícil sermos tolerantes com os hábitos e costumes dos outros. Às vezes até conosco mesmo, né? E Jesus, né, irmãos, é tão tolerante com todos nós. Ele não desiste de nos transformar em cristais lapidados. Que possamos estar sempre lembrando disso. E ele segue falando que não se ressente do mal, ou seja, não guarda rancor. Quem ama, perdoa e esquece. Prefere ser feliz do que ter razão. Entrega a justiça nas mãos de Deus. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Aqui, né, significa amar o pecador, mas odiar o pecado. É não ser conivente com o erro, né? E o apóstolo Paulo, ele também comenta
sobre o seu crescimento com Deus, o que lhe trouxe, né, o amadurecimento e, consequentemente, uma visão mais ampla sobre o amor. Mas ele também fala sobre a fé e a esperança. A fé referida é aquela associada a obras, né, como evidência de um coração transformado por Jesus, ao aceitá-lo como Senhor e Salvador. Já a esperança diz respeito à perseverança que devemos nutrir e ter em nosso mundo interior. Aqui no Livro dos Espíritos, esclarece, né, muito bem sobre o amor ao próximo e a caridade. E eu vou ler, né, aqui para a gente. No item 886, Kardec pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos ordena a indulgência, porque nós mesmos somos necessitados dela. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente. Se uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela. Quanto mais sua posição seja lastimável, mais se deve respeitar antes de aumentar o seu sofrimento pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura realçar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. E aí, no item 887, Kardec pergunta: disse Jesus também: amai mesmo vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? E aí eles respondem: sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir o bem pelo mal. Por este meio, tornamo-nos superiores a eles. Pela vingança, colocamo-nos abaixo deles. E no item 888, ele pergunta: o que pensar da esmola? Os espíritos respondem: o homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente. Ele se embrutece. Numa sociedade baseada sobre a lei de Deus e a justiça, deve-se prover a vida do fraco
sem humilhação para ele. Ela deve assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar, sem deixar sua vida à mercê do acaso e da boa vontade. Reprovais a esmola? Não, não é a esmola que é reprovável. Frequentemente, é a maneira pelo qual é feita. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, antecipa-se ao infeliz sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Ela está mais no gesto que no fato. Um serviço feito com delicadeza duplica de valor. Se é feito com ostentação, a necessidade pode fazê-lo aceitar, mas o coração não é tocado por ele. Lembrai-vos também que a ostentação aos olhos de Deus tira o mérito do favor. Disse Jesus que a vossa mão esquerda ignore o que dá a vossa mão direita. Ele vos ensina com isso a não deslustrar a caridade pelo orgulho. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado não é sempre aquele que pede. O receio de uma humilhação retém o verdadeiro pobre e, frequentemente, ele sofre sem se lamentar. É a este que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, é toda a lei divina pelo qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não ouvideis jamais que o espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação com reencarnação ou erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa e um inferior, diante do qual tem os mesmos deveres a cumprir. Portanto, sede caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar de vossa bolsa, que dais friamente àquele que ousa vô-lo pedir, mas ide ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes para com os defeitos dos vossos semelhantes. Em lugar de menosprezar a ignorância e o vício, instrui-os, moraliza-os. Sede dóceis e benevolentes para com todos que vos são inferiores, assim como em relação aos seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Bom, irmãos, esmola, né, e caridade, para algumas pessoas, significa a mesma coisa. Mas sobre o ponto de vista espírita, pode haver esmola sem caridade, esmola com caridade e caridade sem esmola. Tudo vai depender dos sentimentos, né, que influenciam o modo de agir das pessoas. Esmola é a coisa que se dá, né? Por exemplo, comida, roupa, remédio, dinheiro. Agora, caridade é o amor pelo próximo, que é o altruísmo.
E entre as esmolas sem caridade, nós podemos estar aqui citando aquelas doações contra a vontade, né? Em que o coração não intervém. Agora, entre as esmolas com caridade, essas já têm um certo mérito, né? Quanto mais escondidas forem, quanto mais abnegação tiver, quanto menos vergonha causar naquele que recebe. Agora, e a caridade sem esmola? Em que consiste? Como pode ser praticada? Ela consiste, né, no cultivo das virtudes cristãs, em que as boas qualidades do coração valem mais do que qualquer riqueza material. Muitas pessoas, irmão, ainda alegam, né, não ser caridosos por não possuírem bens, né? Como se a caridade fosse apenas o dar de comer, o dar de vestir, o dar de beber. Mas além dessa caridade material, existe uma outra, que é a caridade moral, e que é a mais difícil de ser praticada. Aqui no livro, As Leis Morais, vem citando alguns exemplos sobre esse tipo de caridade. É da página 175 a 179. Como são muitas, eu selecionei, né, algumas para estar lendo aqui para a gente, mas quem quiser pode depois estar recorrendo para ler, né, todas aqui. Vamos lá. Seríamos caridosos se, fazendo bom uso de nossas forças mentais, vibrássemos ou orássemos diariamente em favor de quantos saibamos acharem-se enfermos, tristes ou oprimidos, sem excluir aqueles que, porventura, se considerem nossos inimigos. Seríamos caridosos se, com sacrifício de nosso valioso tempo, fôssemos capazes de ouvir o infeliz que nos deseja confiar os seus problemas íntimos, embora sabendo de antemão nada podemos fazer por ele, senão dirigir-lhe algumas palavras de carinho e solidariedade. Seríamos caridosos se, disciplinando a nossa língua, só nos referíssemos ao que existe de bom nos seres e nas coisas, jamais passando adiante notícias que, mesmo sendo verdadeiras, só sirvam para conspurcar a honra ou abalar a reputação alheia. Seríamos caridosos se, privando-nos de vez em quando do prazer de um programa radiofônico ou de TV de nosso agrado, visitássemos pessoalmente aqueles que, em leitos hospitalares ou de sua residência, curtem prolongada doença e anseio por um pouco de atenção e afeto. Seríamos caridosos se, vendo triunfar aqueles cujos méritos sejam inferiores aos nossos, não os invejássemos e nem lhes desejássemos mal. Seríamos caridosos se, possuindo alguma parcela de poder, não nos deixássemos tomar pela soberba, tratando os pequeninos de condição sempre com doçura, ou
em situação inversa, soubéssemos tolerar sem ódio as impertinências daqueles que ocupam melhores postos na paisagem social. Seríamos caridosos se, por sermos mais inteligentes, não nos irritássemos com a inércia daqueles que nos cercam ou nos servem. Seríamos caridosos se não guardássemos ressentimento daqueles que nos ofenderam ou prejudicaram, que feriram o nosso orgulho ou roubaram nossa felicidade, perdoando-lhes de coração. Seríamos caridosos se reservássemos nosso rigor apenas para nós mesmos, sendo pacientes e tolerantes com as fraquezas e imperfeições daqueles com os quais convivemos, no lar, na oficina de trabalho ou na sociedade. E assim, nós poderíamos estar aqui, né, relembrando dezenas ou centenas, né, de outras circunstâncias. Mas nós quase não percebemos essas oportunidades que nos aparecem a todo momento. Mas por quê? Porque ainda somos desprovidos do espírito de renúncia. Então, que possamos estar buscando, né, aprender a dar ou sacrificar algo de nós mesmos em favor dos nossos semelhantes. Porque a caridade é o cumprimento da lei. Aqui no livro, irmãos, Alma e Coração, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Chico Xavier, no capítulo 6, tem uma belíssima mensagem aqui, que resume muito o que a gente está falando, né, aqui. E quem quiser depois pode estar recorrendo, né, para fazer a leitura. Eu vou ler aqui para a gente. O título é Dar. As maiores transformações de nossa vida surgem quase sempre das doações que fizemos. Dar, na essência, significa abrir caminhos, fundamentar oportunidades, multiplicar relações. Muitos acreditam ainda que o ato de auxiliar procede exclusivamente daqueles que se garante sobre poderes amoedados. Em verdade, ninguém subestime o bem que o dinheiro doado ou emprestado consegue fazer. Entretanto, não se infira daí que a doação seja privilégio dos irmãos, chamado transitoriamente a mordomia da finança terrestre. Todos podemos oferecer consolação, entusiasmo, gentileza, encorajamento. Às vezes, basta um sorriso para varrer a solidão. Uma frase de solidariedade é capaz de estabelecer vida nova no espírito. Todas as virtudes têm a sua raiz no ato de dar. Beneficência, doação dos recursos próprios. Paciência, doação de tranquilidade interior.
tolerância, doação de entendimento, sacrifício, doação de si mesmo. Toda dádiva colocada em circulação volta infalivelmente ao doador. Isso ocorre porque em todo o universo as leis divinas se baseiam em amor, no que no fundo é a onipresença de Deus em doações eternas. O serviço ao próximo é a parcela mais importante, a única, aliás, suscetível de sustentar as outras atividades. Dá do que possas e tenhas, do que sejas e representes, na convicção de que a tua dádiva é investimento na organização crediária da vida. Unicamente pela bênção de dar é que a vida de cada um de nós se transformará numa bênção. Que possamos estar sempre recorrendo, né, e lendo essa mensagem, né? Irmãos, será colocado agora um vídeo que fala sobre a fé, a esperança e a caridade. Fé, esperança e caridade. Palavras de Emmanuel. É necessário guardar a fé, contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Ninguém pode, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Quando fizeres o costumeiro balanço de tua fé, repara com honestidade imparcial se estás falando apenas do Cristo ou se procuras seguir os passos no caminho comum. Admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Contudo, reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalharam, porfiaram e sofreram por adquirir. A maioria das pessoas inquietas pede alívio apressadamente, como se a consolação real fosse obra do improviso, a impor-se de fora para dentro. Se tens fé, aprende a orar nas situações difíceis. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. A ciência construirá para o homem o clima do conforto e enriquecê-lo-á com os brasões da cultura superior. A filosofia auxiliá-lo-á com valiosas interpretações dos fenômenos em que a eterna sabedoria se manifesta. Mas somente a fé, com seus estatutos de perfeição íntima, consegue preparar nosso espírito imperecível para a ascensão
à glória universal. Os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva. E por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. A esperança é a filha dileta da fé. Ambas estão uma para a outra, como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. Caridade essencial é intensificar o bem sob todas as formas respeitáveis, sem olvidarmos o imperativo de autossublimação para que outros se renovem para a vida superior, compreendendo que é indispensável conjugar no mesmo ritmo os verbos dar e saber, bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência. São arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Quantos se dizem da caridade para o mundo e relegam o lar ao desespero e ao abandono? Quantos? Tanto quanto no cristianismo primitivo, puro e simples, a caridade para nós não possui privilégios e nem fronteiras, e a fé, para manifestar-se, não reclama lugares especiais. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. A caridade para com o instrutor não é a mesma que devemos prestar ao aprendiz. E a assistência ao homem enfermo não é igual a que nos cabe dispensar ao homem robusto. A essência do bem é uma em suas raízes fundamentais. Repetindo, a essência do bem é una em suas raízes fundamentais, mas os seus métodos de manifestação variam infinitamente. As boas obras são frases de luz que endereçam a humanidade inteira. A mão que escreve um livro nobre é respeitável e generosa. Todavia, a mão que socorre um doente é sublime e santa. Texto do livro Palavras de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E eu quero agradecer a presença de todos. Muito obrigada.
e eu desejo um domingo muito abençoado, com muita paz em seus lares. Bom, será colocado agora o hino final e logo após a oração. Nascido entre fariseus, surge um homem da lei, cego e obstinado, efetuando prisões, conduzindo cristãos a serem castigados. Quando a luz se acendeu e uma voz entoou: Filho, por que me persegues? Então encanto se deu, novo homem nasceu, de Damasco as estrelas, do jugo a libertação, de doutor a tecelão, entre becos e celas. Mas rompia os grilhões ao falar de Jesus. Estrela guia, e a cada dia se abria para a luz. Mas rompia os grilhões ao falar de Jesus. Estrela guia, e a cada dia se abria para a luz. Estrela guia, e a cada dia se abria para a luz. Oremos. Irmãos, que busquemos ter a certeza de que a terra conhecerá dias melhores, quando vier a se inundar das sublimes vibrações da fraternidade. Esperemos o advento de uma fase áurea, rica de espiritualidade. Nos empenhemos na construção desse mundo feliz, desse mundo onde o mal não terá acesso. E amanhã colheremos o fruto do nosso plantio de hoje. Mas uma série de indagações ainda invadem o nosso espírito. Permanecemos mendigos de amor, indigentes de bondade, maltrapilhos de compreensão, estátuas vivas do egoísmo. O Evangelho precisa ser anunciado, não apenas na tribuna, no jornal, no livro, mas, sobretudo, ao anúncio vivido, exemplificado, capaz de contagiar, de converter, de transformar. O coração que se ergue para o amor, pela força do Evangelho, é luz que nunca se apagará. Senhor, ilumina os descrentes da vida, os descrentes de Deus.
Ensina, Senhor, o perdão aos corações endurecidos, o amor aos que odeiam, a resignação aos que oferem, sofrem, a serenidade aos aflitos. Educa, Senhor, aos indiferentes e insensíveis, que o amor fortalece, que a fé em Deus produz milagres. Explica, Senhor, que carregar uma cruz é tarefa divina, que praticar o bem é acumular tesouros, que o amor abre portas no céu e que a fé em Deus é nossa maior força. Que assim seja.